Olá, nesse segundo vídeo veremos então um pouco de como configurar, formatar o design de uma apresentação. Então aqui nos slides que já tínhamos, inseri alguns dados. Então no slide inicial, o título da apresentação, sendo uma apresentação acadêmica, né, o nome, instituição, sendo uma apresentação para outra finalidade. É importante sempre colocar o nome, qual é o vínculo, se é o representante de alguma empresa, que isso já fique descrito no primeiro slide. Se dividimos em seção, então é bom também já apresentar um título dessa seção. E aqui um slide, então, de conteúdo. O PowerPoint, ele nos dá algumas opções de design. Algumas próprias. E nós podemos também buscar na internet outras apresentações. Se tratando de apresentações acadêmicas, o mais indicado é sempre utilizar ou uma apresentação mais neutra possível, ou o slide próprio da instituição, né? Então, instituições de ensino sempre têm os seus slides padrão, que eles são indicados para serem utilizados em apresentações acadêmicas, especialmente se tratando de apresentações como um trabalho de conclusão de curso. Então, assim, apresentações com muitas informações, né, cores muito fortes, ou com muitos detalhes, não são as mais indicadas. Eu vou inserir aqui esse formato, que é um formato simples, discreto, traz poucos elementos que não distraem a atenção. Porque às vezes a gente acaba utilizando uma apresentação muito elaborada, com muitos elementos, e inserimos mais imagens, mais gráficos e acaba ficando poluída a apresentação. E não é isso que a gente deseja, certo? Então aqui esse é um slide bem simples, que traz uma cor neutra de fundo, e nos slides do corpo do texto também. Percebem que quando a gente alterou aqui o nosso slide, ele mudou também aqui a nossa fonte e o tamanho da fonte. Então é importante a gente utilizar sempre tamanhos, no mínimo, tamanho 24. Mas eu gosto de trabalhar com 28 ou 32, porque fica mais visível. A pessoa que está assistindo a apresentação não vai ter dificuldade de visualizar o que está descrito ali. E como a ideia é trabalharmos por tópicos, podemos utilizar fontes de tamanho grande e, se for necessário, a gente divide o conteúdo de um slide em 2 ou 3. É preferível que tenhamos um número maior de slides, contendo menos informação, de forma que fique claro e visível, do que termos poucos slides que eles fiquem muito poluídos e sobrecarregados de informações. Nós podemos aqui no design, ele já nos dá também algumas opções de cores, que a gente pode alterar dentro desse mesmo formato aqui de slide. Ele nos dá também a opção de fontes que podemos utilizar. Nos dá a opção de estilo de plano de fundo. E a gente pode ainda personalizar essas cores se for o caso. Se a gente quiser utilizar, por exemplo, as cores da nossa instituição. Podemos, então, editar aqui também. Nós podemos também alterar aqui o tamanho do slide. Se eu quiser um slide personalizado, ele já vem no formato padrão de apresentação. E se a gente quer também alterar, né, inserir alguma informação, o título do trabalho, de modo que ele apareça em todos os slides, uma coisa que a gente pode utilizar é a função do slide mestre. Então aqui em exibir, a gente clica em slide mestre. Aqui também a gente pode fazer alterações, por exemplo, com a questão do tamanho da fonte, né? Lembra que a gente alterou lá no inicial, mas o que acontece? Eu alterei naquele slide. Se a gente insere um novo slide, o slide ele vai voltar com as configurações padrão, que o tamanho da fonte é 20. Se eu já quero manter um tamanho, digamos que 32 em todos os slides, eu altero aqui no slide mestre. Vou deixar a fonte aqui como 32. Eu quero também inserir as informações de modo que apareça em todos os meus slides, a minha identificação, meu nome, o vínculo, ou o título do trabalho, ou a instituição, para que a pessoa que chegue no meio da apresentação, ela tenha esses dados. Se ela perde o início, ela consegue compreender do que estamos tratando. Então, a gente pode inserir aqui, no formato de caixa de texto, as informações aqui abaixo. Vou inserir aqui. Então, eu vou colocar aqui o meu título também, se eu quiser, eu quero colocar ele, por exemplo, em negrito, com sombra, quero um tamanho maior, posso também fazer essas alterações. No momento que a gente vem aqui em slide, fechar o modo slide, percebam que as alterações elas já aparecem aqui. E quando eu insiro então um novo slide, ele já
traz essa mesma configuração. Lá no slide mestre, né, nós fizemos as alterações aqui no nosso slide título e conteúdo. Se a gente faz essas alterações nesse slide mestre mesmo, ele vai alterar isso para todos os slides. Querem ver o que acontece? Aqui, se a gente insere um conteúdo num outro formato, ele não tem aquelas configurações que a gente definiu. Mas se realizamos as alterações aqui, nesse slide inicial, o tamanho da minha fonte agora é 32, e eu vou inserir essa mesma caixa de texto aqui, e vou fechar o meu modo slide mestre. Os demais formatos de slide também aparecem nesse formato, exceto, claro, a apresentação e a seção. Mas se eu insiro um slide de qualquer outro modo, essas informações constam ali. E eu não consigo retirar, percebem que eu não consigo aqui mexer, ó, nessa caixa de texto. Se eu quero tirar, se eu quero alterar, se eu quero fazer alguma outra configuração, eu preciso fazer isso obrigatoriamente aqui no formato do meu slide mestre. Nós podemos também, se eu quero utilizar uma apresentação no fundo, por exemplo, no formato de uma apresentação padrão que eu tenha da minha instituição, eu posso modificar o design alterando aqui o formato plano de fundo. E eu posso inserir, por exemplo, uma imagem, e eu posso buscar aqui nos arquivos, né, nos arquivos salvos no meu computador, alguma imagem para utilizar aqui na minha apresentação. Se não é esse o caso, eu posso desfazer essa modificação que eu fiz, tanto clicando aqui em cima, né, no desfazer, ou utilizando o atalho de teclado Ctrl Z. Espero que o vídeo tenha lhes auxiliado nessas configurações básicas do PowerPoint, e no próximo vídeo veremos então transições e animações. Até a próxima!